Pessoal, todo mundo enxergando e me ouvindo bem? Respondam no chat, por favor, só para eu saber se está tudo de acordo. Obrigado, Camila. Joia, valeu, Guilherme, Rose. Vamos em frente, meus amigos. Vamos lá. Compartilhar conhecimento. Bom, conhecimento é algo que a gente tem de domínio, que a gente conhece. Isso é óbvio, isso é muito claro, isso é muito direto, né? Mas a gente precisa saber que tem gente que faz muita confusão daquilo que seja dado, daquilo que seja informação, daquilo que é conhecimento e daquilo que vem a ser sabedoria. Todo mundo sabe a diferença? Respostas no chat. Diferença entre dado, informação, conhecimento e sabedoria. Ninguém responde. Bom, a Rose disse que sim. Vamos lá, Rose. Vou passar aqui. Se tiver alguma coisa diferente, você me fala, por favor, tá bom? Vamos lá. Pessoal, dados. O que são dados? Dados são uma simples observação do estado das coisas. Ou seja, eu vejo um mouse. O mouse é um dado. Eu estou vendo ali um mouse. Aí vai quem vai fazer o trocadilho. Não, um dado é um dado e um mouse é um mouse. Ok, concordo. Mas é uma informação fria. Eu estou vendo aquele objeto. Facilmente estruturado. Ou seja, eu vejo o mouse, esse mouse está ali, ele é preto, ele serve para eu utilizar, né? No meu dia a dia, eu sei que é aquilo ali. Só que ele é facilmente obtido por máquina. Se eu quiser saber entrar na IA hoje, né, ChatGPT, o que é um mouse? Vai entrar lá e tem várias informações ali. Ele é frequentemente quantificado. Eu tenho um conjunto de mouse, ele pode ser de várias cores, ele pode ser vários tipos de insight. E ele é facilmente transferível. Então, eu pego aquele mouse e transfiro para outra pessoa, de imediato a pessoa já tem aquela concepção. Um exemplo de um dado. Cidade de Brasília, o país Brasil, isso é um dado. Bom, sobre esse dado, eu quero extrair informações. Vamos lá. Qual que é a informação? A informação é aquele dado dotado de uma relevância e propósito. Então, eu estou vendo um mouse e agora eu tenho uma informação de que aquele mouse ele pode ser um mouse ótico, ele pode ser um mouse cabeado, ele é um mouse utilizado atrelado a um computador ou a um equipamento de informática. Ele requer uma unidade de análise. Então, a informação, ela parte daquele dado frio para uma análise, uma decomposição. Ela exige consenso em relação ao significado. Não adianta eu falar que o mouse é para eu usar na orelha, porque se ele não for um brinco de mouse, ele é um mouse, ele só tem uma finalidade. Ele exige necessariamente uma mediação humana. Por quê? As pessoas vão ter que ter um consenso ali, elas vão ter que ter uma análise comum de informações sobre aquele objeto que a gente está apresentando. Então, se lá nos dados eu falei da cidade de Brasília e do país Brasil, eu posso ter a informação, então, de que, olha, os dois têm um vínculo. Brasília é a capital do Brasil. Então, isso é informação. Vamos mais. Agora eu quero extrair conhecimento. O conhecimento é uma informação valiosa de uma elaboração da mente humana. Ela inclui uma reflexão, uma síntese, um contexto. Então, conhecimento é mais ou menos uma historinha que eu sei fazer, né, que eu sei compor relativamente à informação que eu extraí daquele dado. Ela é de difícil estruturação. Por quê? Eu tenho que elaborar, eu tenho que ter um trabalhinho maior para eu poder ter conhecimento sobre aquela informação relativa àquele dado. Frequentemente é tácito, gente. É uma coisa que é voluntária, que ela é espontânea. E ela é de difícil transferência. Olha só onde eu fui me enfiar hoje. Eu vim aqui para compartilhar conhecimento com vocês. Então, vamos lá. Vamos expor um conhecimento sobre o dado e a informação que eu passei antes. Então, eu tenho que entender a importância de Brasília,
como centro político e administrativo do país e como essa localização influencia as decisões governamentais. Tá vendo? Eu peguei Brasília e Brasil, vi que Brasília é a capital do Brasil e, a partir disso, o que eu falo sobre Brasília? Aí é o conhecimento. Brasília é o centro político e econômico do país, é o centro político e administrativo do país, econômico seria São Paulo. Então, eu tenho que buscar Brasília como uma imersão. Eu tenho que mergulhar sobre o que eu sei de Brasília, sobre o que eu tenho de dados de Brasília para poder estruturar aquela minha ideia. Até aí estava fácil, gente. A questão é que a gente fala de sabedoria também, né? O que é sabedoria? Sabedoria é a aplicação do conhecimento de forma ética e eficaz com discernimento e bom senso. Então, eu já sei o que é, eu já tenho informações sobre aquilo, eu já tenho um conceito estabelecido sobre aquilo, agora o que eu vou fazer com aquilo? Isso está muito voltado ao que a gente faz aqui. Então, é um nível mais profundo de compreensão e aplicação do conhecimento que envolve também a experiência e a capacidade de aprender com aquilo. Não são informações frias, são informações elaboradas pelo meu bom senso. Por exemplo, utilizar todo o conhecimento, os dados, as informações que eu tenho sobre Brasília, me transferir para lá e me transformar em um corretor de sucesso no cenário de Brasília. Aí eu vou usar tudo que eu tenho com sabedoria. Não sei se ficou claro para vocês, mas é isso, tem uma gradação, né? Voltando muito para o nosso cenário aqui, vamos falar um dado. Preços de imóveis, isso é um dado. Informação, a estruturação dos preços de imóveis da Inc Empreendimentos na nossa tabela de preço. Conhecimento, vamos lá. Ah, não, eu sei onde está a tabela ali. Isso não basta. O que é o conhecimento nesse caso? É entender como os preços foram compostos, foram estabelecidos, por exemplo, por andar, por posição, por planta, por metragem, por vista. Esta semana nós tivemos lá no stand uma pessoa perguntando por que tem diferença do preço dos andares aqui. É a mesma planta, por que tem diferença? Então, se você não tem conhecimento, aí você, se não tem o conhecimento, não tem a informação, não tem os dados, que sabedoria que você tem sobre o produto que você trabalha? Explica para mim. Por quê? A sabedoria seria utilizar todos os dados que eu tenho, toda a informação que eu elaborei no meu conhecimento para poder convencer o cliente a comprar aquela planta. Será que todo mundo é sábio? Será que nós temos corretores sábios aqui no dia a dia? Será que eu sabia que quando eu vim para a Inc, eu tinha que ser sábio? Eu tinha que ser sábio para poder competir com a sabedoria que tem para além dos nossos muros? Isso é muito sério, né? Fica para reflexão, hein? Vamos refletir com sabedoria. Vamos lá. Entrando propriamente na nossa missão aqui hoje, que é compartilhar conhecimento, está aí uma figurinha no canto esquerdo superior, uma pessoa diante do cérebro, né? Ela tem ali uma massa de informações, uma massa de dados, uma massa de conhecimento, que é o meu propósito aqui, compartilhar com vocês como estabelecer isso da melhor forma no nosso dia a dia e a gente fazer um ambiente contaminado por compartilhamento de conhecimento. Bom, o que eu posso trazer para vocês é o seguinte, é uma mensagem de que, ao ensinar, você solidifica seu próprio aprendizado, desenvolve habilidades de comunicação e liderança e aumenta a sua rede de contatos. O que eu estou dizendo? A gente, quando entra aqui, eu não sei se alguém chegou pronto na Inc. Se chegou, responde para mim aí no chat. Eu cheguei pronto. Eu já sabia tudo, como, quando, onde, por quê e de que forma fazer. Se alguém chegou pronto assim, eu rendo as minhas homenagens e gostaria, inclusive, de conviver mais com essa pessoa, se ela me permitir. Porque eu quero absorver tudo que ela tenha para me passar. Porque esse ambiente é colaborativo. Ninguém aqui é uma ilha. Até onde eu sei, todo mundo tem que se conectar com alguém em algum momento aqui nessa empresa. Por quê?
o cenário é dinâmico, o cenário é desafiador, o cenário é totalmente instável. Ora eu tenho cliente, ora eu não tenho, ora eu tenho produto, ora eu não tenho, ora eu tenho preço, ora eu não tenho, ora eu tenho um diferencial e ora eu não tenho, estou igual a todo mundo. Qual o conhecimento que eu estou trazendo para poder convencer o meu cliente a comprar? Qual a minha sabedoria? Quando eu consigo conjugar esses dados, né, essas informações e esse conhecimento e compartilho, porque se compartilhar, ele é um teste que eu faço para mim. Alguém está me pedindo uma informação, peraí, deixa eu testar com o meu colega que está aqui ao lado, que está no mesmo cenário que eu, para eu testar que realmente eu sei. Ou, se não sei, se ele tem algo a acrescentar para eu agregar no meu conhecimento e desenvolver melhor a minha sabedoria. Quando eu faço isso, eu me promovo, gente. Eu consigo crescer, eu consigo ampliar o meu conhecimento. E aí eu tenho melhor desenvolvimento profissional e, consequentemente, pessoal. Lá no finalzinho eu vou dar umas dicas para vocês daquilo que é necessário para a gente ser um bom compartilhador de informações, tá? No canto esquerdo inferior aí tem a definição sobre o que é desenvolvimento profissional e pessoal, porque tem gente que não sabe por que está nesse mundo. O que eu estou fazendo aqui? Então vamos ler aí, vamos ver se é isso que a gente precisa para o nosso dia a dia. Então, que eu estou dizendo que compartilhar conhecimento nos possibilita crescimento. Compartilhar conhecimento permite que outros aprendam com as suas experiências, com as nossas experiências, acelerando o processo de aprendizagem e evitando a repetição de erros. Quando eu cheguei, uma das dificuldades que eu tinha, que ao aprender todo o processo, era entender o questionamento do cliente sobre evolução de obra. Todo mundo sabe? Todo mundo já procurou saber? Todo mundo entende que a evolução de obra é um emolumento feito para que a gente tenha um garantimento da execução daquela obra? Então, isso é importante. A gente tem que buscar conhecimento e a gente precisa, de fato, trazer essa realidade. Não, a Andréia é muito generosa, não foi tão rápido, não. Graças a você, eu aprendi, mas isso leva um tempo. A gente tem que elaborar, tem que processar. Mas obrigado pela reverência. O que a gente traz aqui, gente, é que quando eu compartilho o conhecimento, às vezes eu levo uma informação que... Isso já aconteceu comigo várias vezes. Eu tenho um time escola hoje, é desafio toda hora, os meus colegas lá sabem disso. Tem horas que eu passo uma informação, às vezes eu até sei, mas não estou sabendo transmitir. Isso gera um ruído, isso gera um desconforto, e aí é o momento da gente sentar, alinhar e, primeiro, eu aprender a compartilhar. Isso é muito bom. Segundo, às vezes a pessoa aprender a entender o que foi compartilhado. Por quê? Tudo ali é cenário de conhecimento. O conhecimento comum, ele traz conforto para todo mundo. É a hora que, às vezes, eu não estou bem, que eu não chego bem para trabalhar, eu falho em alguma informação e o colega está ali do lado, me dá um toquezinho, me manda um WhatsApp, me pisca o olho para eu entender que, às vezes, eu passei alguma coisa errada. Agora, se só eu sei, se eu não compartilho e aquele erro acontece, o próprio cliente está arriscado corrigir a gente, como a gente já viu, né? Eu acredito que muitos de vocês tenham visto, o próprio cliente tem mais conhecimento do que a gente. E aí é desconfortável na hora que o cliente compartilha esse conhecimento conosco. Por quê? Se a gente erra, se a gente não sabe, é algo que a gente já deveria ter aprimorado, é oportunidade de aprendizagem, mas mina, de repente, a confiança mútua que tem que ter na hora da negociação. Então, cuidado com isso. Tá? Todo cenário é bom para aprendizagem, mas alguns nos trazem esse desconforto e esse inconveniente. Tá certo? Porque quando eu vendo, eu tenho que encantar. E eu não encanto quando eu não tenho segurança. Tá? Então, é importante todos nós estarmos na mesma régua de nível de conhecimento. Tá bom? E quando eu compartilho o conhecimento, eu consigo corrigir erros, eu consigo minar ruídos sobre determinado tipo de informação, a gente adquire ali a eficiência. Eficiência é aquela forma da gente levar de forma eficaz a informação, dando satisfatividade àquela condição. Tá certo? E aí um desenhozinho, né, de um velho avarento que guarda tudo, tudo é dele, e a informação de quem não compartilha não cresce.
Tá ok? Lá no final eu vou dar algumas características também que remetem a isso aqui. Vamos em frente. Ao expor suas ideias e perspectivas, você pode inspirar outras pessoas a desenvolver novas soluções e abordagens. Isso é inovação, gente. Quando a gente compartilha, alguém vai ter um insight diferente, trazendo esse insight para a gente, fazendo com que aquilo melhore, que a gente torne aquilo mais fluido. No sistema de qualidade, a gente existe lá um momento, né, que é motivado, que é estimulado, para a gente sentar, fazer reuniões de brainstorming. O brainstorming, ele é uma tempestade de ideias. É um momento que senta todo mundo, cada um dá uma ideia mais maluca que a outra, mas dentro da maluquice de cada um, ou dentro da desconexão de cada um, a gente consegue convergir para coisas conexas, úteis, aplicáveis e inovadoras. Então, por isso é que a gente tem que compartilhar o conhecimento. Compartilhar o conhecimento traz essa possibilidade da gente enxergar algo por um ângulo que a gente nunca teve a intuição de olhar, de abordar, de conhecer. Tá? O compartilhamento do conhecimento promove a colaboração, a coesão e a eficiência dentro de grupos e empresas. Isso é força, isso é identidade, isso é solidez, isso é conexão. Então, o compartilhamento de conhecimento, ele traz para nós essa ideia de que, se eu dividir o conhecimento, meu colega vai ficar mais forte do que eu. Se eu dividir o conhecimento, é a minha galinha dos ovos de ouro. Às vezes, a sua galinha dos ovos de ouro está sujando muito o ovo está saindo sujo. O colega, na hora que você divide, ele te ensina uma forma desse ovo sair mais limpo, desse ovo ser mais reluzente. Então, vamos ser um pouquinho conectados com esse tipo de desprendimento. Tá certo? Também lá no final vamos falar sobre isso. Conhecimento tem que ser dividido para ser ampliado. Bacana, Vivian, também vamos abordar isso aqui. Cora Coralina, né? Uma poetisa, uma grande escritora, a imagem dela é suave, né? É doce. A gente olha essa imagem aí, eu pelo menos me sinto assim, abraçado quando eu vejo essa foto da poetisa, né? Falecida já. Ela diz o seguinte: feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Por quê? É uma via de mão dupla, é reflexivo. Quando a gente divide, a gente aprende, não tem como não ser. Então, ao fazer isso, olha, eu estou dividindo com você, mas já aconteceu isso várias vezes, e eu sou muito franco, muito direto. Olha, muito obrigado, eu fui te ensinar isso aqui, aprendi uma coisa que eu não sabia. Aprendi a olhar por um âmbito, um aspecto que eu não sabia, vou até passar a usar isso. Então, ao compartilhar conhecimento, eu faço uma via de mão dupla perene, promissora. Sentir que seu conhecimento está sendo útil para outras pessoas pode trazer grande satisfação pessoal e reforçar o valor do seu trabalho. Gente, sentar com o meu time lá, a gente faz reunião gerencial, às vezes duras, né? Porque os assuntos às vezes não são tão palatáveis. Mas é muito bom dividir. Primeiro pelos olhos, né? Aqueles olhos atentos sobre você, aqueles olhos famintos de entender, de aprender. E, ao final, perguntar: entenderam? Conseguem praticar isso? Sim, entendi perfeitamente. Bom, quem blefa aí eu não posso falar a respeito, porque aí é da pessoa. Mas quem faz isso com o coração, com consciência, com responsabilidade, traz para a gente que está emitindo aquela informação, que está tentando compartilhar aquele conhecimento, um conforto inimaginável. Isso é o bem-estar. Então, eu tenho a segurança de, ao final da preleção, daquela informação, eu ter a felicidade e a segurança de falar o seguinte: eu tenho aqui colegas de trabalho que, na minha ausência, ou numa possibilidade, numa oportunidade, vão brilhar com aquilo que eu ajudei, com aquilo que eles desenvolveram. Então, isso é bem-estar. E eu procuro todos os dias estar bem com o meu time. Tem dia que a gente realmente acorda virado de cabeça para baixo.
mas ao final do dia eu tenho a certeza de que eu compartilhei tanto e compartilharam tanto comigo que isso me provoca todo dia. Eu saio do stand feliz, tá? Então, isso é um fato. Um bom gestor de conhecimento é aquele que consegue otimizar a criação, o compartilhamento e a utilização do conhecimento dentro de uma organização, transformando em valor tangível. Isso é consistência. Eu poderia ter colocado aí que isso é o DNA. Sabe aquele DNA Inc. que a gente tanto fala aqui? O DNA Inc. é isso. A gente tem o nosso jeito próprio de ser, de agir, de reagir, de nos portar diante das situações, que é nosso. Conto isso, já contei várias vezes, acredito que aqui também, o primeiro feirão da Caixa que eu fui, o Rogério comentou comigo, a nossa energia é diferente, todo mundo olha para a gente. E eu falei, o Rogério está blefando, né? Imagina, né? Meu diretor blefar, ele sempre é autêntico. Mas eu falei, poxa, não é isso tudo. E fui para o feirão da Caixa. Gente, eu cheguei junto com o pessoal que estava chegando, iniciando o feirão. Todo mundo com os estantes montados e o público, né, que ia trabalhar pelos outros, pelos concorrentes lá. Na hora que a gente passa, todo mundo para o que está fazendo e vai olhar para nós. Isso é fático, isso eu vivenciei. Eu deponho para vocês com toda a verdade do mundo. Todo mundo para olhar o que a gente está fazendo, sabe por quê? A gente é consistente, a gente é a Inc. Empreendimentos. Então, assim, se orgulhem muito disso, se orgulhem demais. Por quê? Quando a gente tem a gestão do conhecimento compartilhada, e aí, Rafael outro dia falou que eu gosto muito de ciclo PDCA, e gosto mesmo, é uma ferramenta de qualidade que eu uso na minha vida, né, pessoal, por que não usar aqui? Então, a gente tem aí, ó, o ciclo do conhecimento. Eu adquiro conhecimento, capturo, elaboro, processo, organizo as minhas coisas baseadas nesse conhecimento, armazeno o conhecimento, porque eu tenho que ter informações guardadas ali à mão, a tempo e a hora. Eu tenho que compartilhar, por quê? Porque às vezes as minhas verdades são meias verdades, eu preciso consolidá-las. Aí eu aplico aquilo que eu acho que é verdadeiro. Ao aplicar aquilo que é verdadeiro, eu tenho feedback, olha, funcionou, valeu. Ah, não, isso aqui não ficou muito bom. Então, se não ficou, eu tenho que otimizar. A hora que eu otimizo, eu adquiri novos conhecimentos e eu giro novamente o ciclo. Então, essa é a importância de compartilhar conhecimento. É uma das etapas. Tá vendo? Compartilhar é uma das etapas e o feedback é uma forma de compartilhar também. Compartilhar melhorias, otimização do meu conhecimento. Isso me dá consistência, desculpe. Eu estou vendo aqui a Rose falando que é o entusiasmo que vem de dentro. O conhecimento realmente ele é volitivo. Você tem porque você quer, vem da sua vontade. Tá? Vamos em frente. Falei para vocês que lá no final eu daria algumas marcações, algumas dicas voltadas àquilo que a gente falou antes. Como é que eu compartilho conhecimento, então, Adriano? Como é que eu levo isso? Eu quero participar desse movimento, desse ciclo, o que que eu faço? Vamos lá. Um rol de boas qualidades para compartilhar conhecimento? Vamos lá. Determinação e resiliência. Quem é determinado e quem é resiliente compartilha conhecimento porque ele sabe que ele vai ter retorno. Eu tenho que estar disposto a resolver problemas. Por quê? Se eu pego o problema e transfiro, qual o domínio, qual o conhecimento que eu tenho para situações futuras? Eu tenho que ter habilidade de conexão. Eu estou vendo que isso está acontecendo lá, mas pode acontecer comigo. Então, eu absorvo o conhecimento daquilo que está acontecendo lá para usar no meu dia a dia. Eu tenho que ter conhecimento técnico, gente. Não adianta a gente ter a disposição se a gente não busca conhecer, tá? Eu tenho que ter pensamento crítico. Olha, chegou um conhecimento que não é meu, deixa eu criticá-lo, e aí cuidado com os excessos, né? Porque eu vejo muita gente que é só crítica, não está preocupada em conhecer, não. Ela está preocupada em criticar, ela está preocupada em minar o conhecimento alheio. Cuidado com isso, isso é negativo, isso é danoso, isso é improdutivo, tá? Quem só critica não tem consistência. Eu tenho que ter comunicabilidade, porque eu comunico e recebo de volta uma comunicação também assertiva para aquilo que eu preciso. Eu tenho que ter adaptabilidade, porque quando eu tenho conhecimento, eu sou
uma pessoa passível de me adaptar facilmente. Agora, se eu desconheço, isso me causa medo. A gente teve aí várias apresentações que falam sobre medo, insegurança, imaturidade, né? Porque o medo nos deixa infantis. A gente fica diante de um mundo de Alice. Eu tenho que ter humildade, né? Porque conhecimento eu não posso achar que eu sei tudo, gente. Quando eu acho que eu sei tudo, eu vou derrapar ali na curva. Por quê? O mundo muda. E se o mundo muda, eu tenho que ser adaptável, eu tenho que estar humilde, eu tenho que estar receptivo ao novo cenário. Eu tenho que ter liderança, porque quando eu tenho conhecimento, eu tenho que ter segurança, eu tenho que ter essa tranquilidade de liderar aquela informação, aquele conhecimento para quem precisa. Eu tenho que ter empatia. Se eu tiver preconceito em relação à pessoa que está diante de mim e que eu posso compartilhar conhecimento, nada flui. Eu tenho que ter segurança, acabei de falar. Se eu tiver domínio daquilo que eu faço, é muito mais fácil. Boa vontade, porque não adianta nada eu ter o conhecimento e olhar o mundo do meu ponto de vista. Eu não tenho boa vontade nenhuma em entender o mundo de ninguém. Eu tenho que ter desprendimento. Cuidado com aquele velho avarento da caixinha que fica segurando conhecimento, que daqui a pouquinho a gente vai, todo mundo um dia vai, e vai junto com você a caixinha de conhecimento. Ela não serviu de nada. Ninguém admirou aquilo, ninguém pôde usufruir, porque a sua avareza não te permitiu. Espírito de equipe. Gente, para de conflitar com o coleguinha que está do lado. Ele é seu aliado. Para de ter rivalidade dentro do time. Você não precisa amar todo mundo, não. Mas a rivalidade no ambiente do trabalho, ela é venenosa. Ela é criminosa. Não façam isso. Tenham um espírito de equipe. Todo mundo está ali para vender. O seu colega não está vendendo o apartamento que você ia vender, não. O seu colega está vendendo o apartamento que você deixou de vender. Tenham essa maturidade, por favor. E é o último item. Maturidade profissional. Eu estou num ambiente social. Sociedade é vida em comum. Sociedade é vida com outras pessoas. Então, por favor, o colega está vendendo muito e eu estou vendendo pouco, eu tenho que ficar com raiva dele? Não, eu tenho que buscar o conhecimento dele. E ele tem que ajudar a gente a ter o conhecimento que ele tem para poder, na sabedoria, que aí sim é individual, cada um ter o seu desempenho. Mas o conhecimento, eu duvido quem tenha. Eu perguntei, ninguém respondeu. Quem tenha chegado aqui pronto. Tudo que a gente tem, tudo que vocês têm, foi compartilhado, foi dividido com alguém. Alguém chegou e nos trouxe. Tá certo? Última frase. Todo mundo fala, né, dos provérbios chineses, dos provérbios japoneses. Eu busquei um provérbio africano hoje, para inovar, para ser diferente. O conhecimento é como um jardim. Se não for cultivado, não pode ser colhido. E se não tem colheita, ele morre, ele acaba, né? E muito triste da pessoa que tem o conhecimento e leva junto com ela para um mundo que a gente nem sabe, né? Como é depois dessa vida que a gente presencia hoje. Tá ok? Nós terminamos a nossa live. Eu queria pedir só licença a vocês, né? Uma licença aqui para que quem puder permanecer aí mais 3 minutinhos, ao vir para cá, e hoje conversando aqui com o Diego, me aconteceu de lembrar, falei isso com alguns colegas esses dias, algum programa que eu vi na TV esses dias, né? Chama No Alvo, do SBT, e uma pessoa estava lá sendo entrevistada, ela estava sob pressão, e aí uma das frases que ela falou, não esqueci mais, e vou levar isso para a minha vida e quero aqui compartilhar o conhecimento dessa frase com vocês. A gratidão é tão importante que a ingratidão deveria ser um crime. Eu gostaria muito que vocês refletissem sobre isso, tá? E se me permitem, agora para encerrar aqui de forma definitiva, mas diferenciada, né? Eu gosto sempre de trazer alguma inovação para vocês. A quem puder ficar, quiser, achar que é interessante, que vale para a sua vida, eu escrevi, tá? Tá aqui, ó, escrevi antes aqui, na preleção que eu estava, vou pôr aqui, ó, diante do cenário marrom, eu escrevi uma oração espontânea que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, já a fiz, me fez muito bem. Quem puder, 2 minutinhos, fecha os olhos, vamos ouvir aí só o que eu vou passar aqui, vou colocar uma musiquinha para ficar bacana. Quem puder introspectar essa oração e fazer aqui comigo, por favor, faça, porque a mim me fez muito bem.
E se eu conheci esse caminho da oração e quero compartilhar com vocês, quem tiver o coração preparado para receber, por favor, vamos lá. Senhor da minha criação, ao iniciar esse dia, recordo os caminhos e meios que me trouxeram até aqui. Tantos planos, sonhos, objetivos verdadeiros. E o acolhimento que recebi, a que tanto sou grato, também agradeço. O começo duro, difícil, exigente. Mas eu me dedico a cada instante, Senhor, em gratidão a tudo o que eu tenho passado. Me comprometo a cada dia a superar as minhas limitações, as minhas dificuldades, as minhas falhas, pois eu as tenho. Eu sou humano. Me proponho ao crescimento e conto e espero cada vez mais oportunidades para trabalhar e vencer. Mesmo em cenários difíceis, sei que tenho motivos para estar aqui, honrando a oportunidade que me foi dada, que me foi confiada. E não haverá obstáculo, medo ou insegurança que me impeçam. Tenho a sua bênção, a confiança dos meus gestores e, muito mais do que isso, a inquietude desta luz intensa pulsando em mim, de cor laranja, chamada Inc. Empreendimentos. Desejo a todos vocês um bom dia com muitas bênçãos e muitas vendas. Grande abraço.